Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel nesse segundo dia da Expert XP, com muita informação para ajudar na tomada de decisões. Eu sou Júnia Gama, analista política da XP. Estou aqui com meu amigo e colega Fernando Genta, o economista-chefe da XP Assets. Obrigada, Fernando. E a gente vai conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Obrigado, Júnia. Boa tarde a todos. Sem dúvida, é um assunto muito interessante, não falta perguntas que a gente recebeu e sugestões, e teremos uma grande oportunidade de dialogar com o ministro Queiroga. Bom, depois de muito vai e vem, parece que o programa de vacinação no Brasil finalmente começa a dar sinais de que vai deslanchar. Apesar desse bom panorama, novas variantes ameaçam o sucesso dessa empreitada e a reabertura de todas as atividades no país. Estamos agora, então, para conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que vai falar com a gente sobre como o Brasil está se preparando para enfrentar esses desafios. Ministro, queria dar boa tarde ao senhor, as boas-vindas. O senhor está completando agora, essa semana, 5 meses à frente do Ministério da Saúde. O senhor já assumiu o cargo lá com mais de um ano de pandemia da Covid-19, num momento muito delicado do nosso país e do mundo também. Eu queria que o senhor começasse essa nossa conversa dando um panorama geral, situando os nossos telespectadores sobre o momento em que a gente está vivendo. A gente tem uma previsão já de finalizar a vacinação da população adulta em breve, temos essas novas variantes vindo, principalmente a variante Delta. Em que momento estamos agora no combate à pandemia? Obrigada, ministro. Júnia e Fernando, um prazer participar desse evento de muito sucesso com vocês. Hoje já vivemos um momento de uma situação epidemiológica mais controlada no Brasil. Nós temos uma queda do número de casos, nós temos uma queda no número de óbitos e, consequentemente, uma menor pressão sobre o sistema de saúde do nosso país. A pandemia é uma emergência de saúde pública internacional. Ela vem criando dificuldades não só para o Brasil, mas para países que têm sistemas de saúde muito mais consolidados do que o nosso, como, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, Itália, sucessivamente, né? Isso se deve a esse vírus que já levou aqui no nosso país a mais de 500 mil óbitos, e nós temos um foco. O foco é ampliar cada vez mais a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19, porque essa é a principal ação que se pode fazer para pôr fim ao caráter pandêmico da doença. E o Brasil hoje já está incluído entre os 5 países que mais doses de vacina distribui com a sua população, mais de 220 milhões de doses. E Fernando e Júnior, aqui não é pouco, não é? Isso se deve ao esforço do governo do presidente Jair Bolsonaro, que desde maio de 2020 investiu na pesquisa e adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas, que é baseada nos seguintes pilares. Primeiro, a encomenda tecnológica com a farmacêutica AstraZeneca, para que nós pudéssemos fazer aqui no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição pública do Ministério da Saúde, vacinas com IFA nacional. Já é realidade. Segundo, aquisição de vacinas a farmacêuticas multinacionais, como é o caso da Pfizer. Adquirimos 200 milhões de doses. A Janssen, 38 milhões de doses. Também nos filiamos à iniciativa ACT-A, da Organização Mundial de Saúde, o braço COVAX Facility, onde adquirimos vacinas para cobrir 10% da nossa população, mais de 40 milhões de doses. Com o Instituto Butantan, adquirimos a vacina Coronavac, que é produzida com IFA a partir da China. Portanto, essa estratégia diversificada fez com que o Brasil já tivesse contratualizado mais de 550 milhões de doses de vacina já no início do ano, no primeiro trimestre desse ano de 2021. E é por isso que hoje nós, durante vários dias, superamos mais de 2 milhões de doses aplicadas de vacinas nesse país, de norte a sul, graças à força do nosso Programa Nacional de Imunização.
Obrigada, ministra. Eu passo a palavra agora ao Fernando Genta, que é quem acompanha de perto os números da pandemia, da vacinação, para ajudar a traçar cenários. Genta. Boa tarde novamente, ministro. No ritmo atual, bem pontuado pelo ministro, a gente deve encerrar nas próximas semanas a primeira etapa de vacinação dos adultos, então a maioria da população com uma primeira dose. Com isso, já se discutem 3 vertentes diferentes nos estados. A primeira delas, vacinar os adolescentes, é algo que a gente tem observado, por exemplo, aqui em São Paulo. A segunda estratégia é vacinar os idosos, então uma terceira dose para os idosos. E a última é antecipar a segunda dose. Então a gente tem 3 caminhos, não necessariamente é possível fazer os 3 ao mesmo tempo. Qual vai ser a diretriz do Ministério da Saúde, do PNI? A gente sabe que o ministro já fez algumas declarações sobre o tema hoje, mas é uma chance de discutir, dentre essas 3 opções, quais são as opções que o Ministério deve trabalhar a partir dessa finalização em meados de setembro. Meu caro Genta, só há uma diretriz, que é a diretriz do Programa Nacional de Imunização. É por isso que o Programa Nacional de Imunização do Brasil é reconhecido mundialmente, né? Uma lei que foi sancionada em 1976 e desde então o Brasil faz campanhas com muito sucesso. Então a campanha de vacinação contra a Covid no Brasil, ela foi planejada em outubro de 2020 e esse planejamento foi um planejamento da União, quer dizer, do Ministério da Saúde, com os entes subnacionais representados por CONAS e CONASEMS, é o que nós chamamos de Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. E os entes subnacionais devem seguir rigorosamente a programação que foi feita a nível do Ministério da Saúde, com CONAS e CONASEMS, apoiado pela CETAI, a Câmara Técnica de Assessoramento a Imunizações do Ministério da Saúde. Só assim nós podemos garantir a entrega pontual de doses e é dessa forma que vamos avançar. O Oswaldo Cruz, lá atrás, enfrentou a revolta das vacinas. As pessoas não queriam se vacinar. E hoje nós enfrentamos essa verdadeira anarquia, porque se cada um quiser fazer do seu modo, nós não conseguiremos caminhar da forma célere que estamos caminhando. Então, já vamos agora, em setembro, vacinar todos os adultos, ou seja, acima de 18 anos, é uma população de cerca de 170 milhões de brasileiros. No final de outubro, nós já teremos esses mesmos brasileiros acima de 18 anos vacinados com 2 doses de vacina. E como nós temos desafios, como, por exemplo, a imprevisibilidade desse vírus que sofre mutações, agora temos a variante Delta, que tem causado problemas nos Estados Unidos, na Índia, no Reino Unido, na África do Sul. E esses países, Israel, eles têm adotado um reforço da vacina. E ontem nós fizemos uma reunião aqui com a presença da Câmara Técnica CETAI, de CONAS e CONASEMS, e tomamos algumas decisões que devem ser seguidas por estados e municípios. Primeiro, nós vamos reduzir o intervalo entre as doses da AstraZeneca e Pfizer, que antes era de 12 semanas, para 8 semanas. Segundo, nós vamos vacinar aqueles indivíduos que são imunossuprimidos, a exemplo dos transplantados. Então, esses que tiverem tomado a segunda dose de vacina, ou no caso a Janssen, há 21 dias eles vão ser chamados para tomar esse reforço. E os idosos, nós sabemos que há vacinas no Programa Nacional de Imunização que têm uma eficácia muito baixa em indivíduos acima de 80 anos. Então, começaremos, nesses indivíduos acima de 80 anos, aplicar um reforço e vamos até aqueles com 70 anos. Então, enquanto completamos esse esquema de vacinação, esperamos os dados de uma pesquisa que o Ministério da Saúde encomendou, que será realizada em parceria com a Universidade de Oxford, para termos mais respostas de como conduziremos esse reforço aos demais brasileiros que devem ser imunizados. Quanto aos adolescentes, né, acima de 12 anos, de 12 a 18 anos, o PNI já definiu que aqueles com comorbidades já devem ser vacinados. A melhor forma que quero reafirmar de seguirmos fortes na nossa campanha, como é a tradição do Brasil, é seguir e defender a soberania, a rigidez do Programa Nacional de Imunização. Então, estados e municípios
devem seguir essa orientação, porque senão não conseguiremos entregar as doses e essa prática de buscar o judiciário como maneira de se implementar políticas públicas, apesar de legítima, não é o melhor caminho. Devemos trabalhar juntos para avançar juntos, e o Brasil é uma só nação, é um só povo. Nós temos que ter equidade e finalizar a campanha de uma só vez em todas as 27 unidades da federação. Ministro, o senhor mencionou nessa resposta, a gente vai, claro, voltar a fazer mais perguntas sobre o PNI, mas o senhor mencionou a questão da variante Delta, que obrigou países na Europa a reduzir um processo de reabertura da economia para se prevenir da disseminação dessa nova cepa. Como é que está a situação no Brasil? A gente já viu registros em 16 estados e no Distrito Federal de contaminação pela variante Delta. O senhor acha que já é possível dizer que haverá uma terceira onda mais forte aqui no Brasil nas próximas semanas, nos próximos meses, por conta dessa variante que é tida como uma variante com maior poder de multiplicação? A variante Delta, ela é semelhante à variante Gama. Aqui nós tivemos muito problema com a variante Gama. Então, nós não sabemos ainda o comportamento dessa variante Delta em um país que teve os problemas que nós tivemos com a variante Gama. Às vezes, indivíduos que foram contaminados com a variante Gama, eles têm anticorpos que podem, de certa maneira, combater a variante Delta. O que ocorre nos países onde a variante Gama tem tido uma predominância? Nós temos maior número de casos, nós temos o maior número de hospitalizações e onde ocorrem os óbitos? Justamente naqueles que não se vacinaram ou então naqueles que são mais vulneráveis, que são os idosos. O Brasil tem um sistema de vigilância em saúde que é muito eficiente, é por isso que nós detectamos esses casos através da vigilância genômica. Atualmente, o estado que temos mais problemas, e a cidade em particular, é o Rio de Janeiro, mas as autoridades sanitárias de lá têm tomado providências e nós aqui vamos apoiá-los, seja no sentido de incrementar a vacinação, já encaminhamos mais doses de vacinas, nós também vamos atuar no reforço no sistema de saúde para garantir leitos nos hospitais, de tal maneira que, se houver necessidade, como fizemos no passado, nós teremos as condições do sistema de saúde, e nós estamos apostando em uma estratégia que tem sido apontada desde o início como importante no combate à pandemia, que é a testagem. Nós fizemos uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que é o próprio Ministério da Saúde, para a aquisição de 60 milhões de testes rápidos de antígeno. Então, com isso, pretendemos diagnosticar aqueles que têm casos da Covid e são assintomáticos, para diminuir a circulação do vírus e ampliar a vigilância genômica. Então, são várias ações, essas ações, vocês mesmos da própria imprensa têm discutido isso com os especialistas, e aqui no Ministério também estamos aqui muito atentos para que essa variante Delta não crie tantos problemas aqui no nosso país. Ministro, voltando um pouco para a questão da vacinação e da antecipação de doses colocadas. Após a última entrega, hoje, se eu não me engano, teve uma entrega de 5 milhões de doses, IFA, né, insumo para produzir 5 milhões de doses na Fundação Oswaldo Cruz, mas a gente sabe que ficamos quase 40 dias sem receber esse IFA. A gente faz aqui um acompanhamento de estoques para tentar mapear, mas a dúvida é, com essa antecipação, teremos vacina da Fiocruz para uma segunda dose para todo mundo, ou o Ministério já estuda, eventualmente, dentro dessa antecipação, a misturar as doses. Então, eventualmente, na falta de vacina da Fiocruz para antecipar, se poderia ter o cruzamento com vacina da Pfizer. Como que estão os estudos? Como que está a posição do Ministério quanto a esse tema, que é super importante também? Primeiro, a previsão que nós temos é que a Fiocruz fará entregas regulares de doses, como tem feito, e não faltará doses da vacina AstraZeneca, mesmo com a redução do intervalo entre as doses. Se por acaso houver essa eventual falta da vacina AstraZeneca, o intervalo para essa vacina ficará em 12 semanas, como era no passado. E se por acaso, ainda assim, faltar dose, que eu acho muito remoto isso acontecer, aí sim se considera a intercambiabilidade de doses.
A intercambialidade já é praticada aqui no nosso Programa Nacional de Imunização, com as gestantes que fizeram uso da vacina AstraZeneca, elas podem tomar a segunda dose da Pfizer. Estamos atentos a todos esses aspectos. A Fiocruz agora, no final de setembro, começo de outubro, ela já começa a produzir o IFA nacional, mas porque nós não temos a certeza absoluta que tenhamos a mesma potencialidade de produzir vacina com IFA nacional como temos com IFA a partir da China, já adquirimos esse IFA originário da China para não haver uma eventual falta da vacina AstraZeneca. Também temos 38 milhões de doses da vacina Janssen que vamos receber a partir do último trimestre desse ano e 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Então, estamos tranquilos em relação a essa questão das vacinas. Ministro, ainda sobre a variante Delta, se o senhor puder ser mais específico, é possível prever, o senhor mencionou uns preparativos que o Ministério tem feito para lidar com essa possibilidade, mas é possível a gente fazer uma projeção de que haverá uma terceira onda que obrigue, por exemplo, a volta de fechamentos em estados, em municípios, como a gente viu em momentos mais graves da pandemia? Então, nós trabalhamos com diversos cenários, né? Inclusive um cenário onde pode ter uma transmissão comunitária da variante Delta com impacto maior sobre o sistema de saúde. É por isso que estamos intensificando a testagem, fizemos esses ajustes em relação ao intervalo das doses, estamos fazendo essa política de antecipação dessa dose adicional, desse reforço das doses. Não dá para ficar fazendo previsões catastróficas no sistema de saúde, até porque os indicadores epidemiológicos apontam no sentido contrário. Claro que no momento que começamos a verificar um número maior de casos, a gente tem que verificar quem são esses pacientes. Hoje sabemos, são os idosos acima de 80 anos. Isso está afetando os trabalhadores da área de saúde? Ainda não temos todos os dados. Se tivermos, faremos os ajustes. Isso é um trabalho de dia a dia. O que o Ministério da Saúde tem que passar para a sociedade é uma palavra de serenidade, tomada de decisão baseada em evidências, para que a sociedade brasileira confie no Ministério da Saúde, como sempre confiou. O Ministério da Saúde não pode ser um problema. O Ministério da Saúde é a solução para os problemas de saúde pública. E é por isso que eu e toda a equipe técnica do Ministério da Saúde, nós trabalhamos aqui de maneira diária, em parceria com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, de maneira indistinta, sem olhar colorações partidárias, mesmo em um ambiente onde a política está tão efervescente como no nosso país. Essa foi a recomendação que eu recebi do presidente Jair Bolsonaro. Adotar uma conduta técnica no Ministério, trabalhar fortemente para intensificar a campanha da vacinação e passar sempre uma mensagem de confiança à população brasileira. Ainda sobre vacina, Genta. Voltando aqui para a vacina, um último ponto, ministro. O ministro comentou sobre a questão dos idosos, falou agora especificamente desse grupo com mais de 80 anos, mas estendendo até a população com 70 anos, até 70 anos. Nesse caso, a gente sabe que uma grande parcela da população tomou a terceira dose da Coronavac, cujo contrato está em vias de terminar. O Butantan está em vias de entregar 100 milhões de doses. Essas pessoas, a terceira dose que elas receberão dessa categoria de pessoas, em geral, de todas as pessoas que tomaram a Coronavac, vai ser uma terceira dose da Coronavac? Vai ter uma nova discussão com o Butantan, um novo contrato? Ou não? O governo federal agora pretende que a terceira dose dessas pessoas seja da Pfizer ou da AstraZeneca ou, eventualmente, da Janssen, que o ministro mencionou. A estratégia é vacinar com Pfizer, né? Porque é a vacina que nós temos mais, né? O contrato maior que o Ministério da Saúde tem é com a Pfizer. É uma vacina que é aceita em todos os grandes sistemas de saúde no mundo. É uma vacina que tem uma eficácia ampla e é uma vacina muito efetiva e já começa a ter estudos com terceira dose. Então, ela alia a eficácia conhecida com a evidência científica e com a aceitação da população, né? Porque é fundamental. Hoje nós temos 8 milhões de brasileiros que não retornaram para tomar a segunda dose. E é importante que esses brasileiros retornem
para tomar a segunda dose, porque se não tivermos o esquema vacinal completo, mesmo não sendo um indivíduo vulnerável, como os idosos, ele vai ficar menos protegido e aí mais vulnerável, não só a variante gama, como a variante delta, ou um alfabeto inteiro grego que tem de variantes que podem surgir desse vírus. Então, a população deve seguir as orientações do Programa Nacional de Imunização, que nós aqui vamos cuidar de cada um dos mais de 200 milhões de habitantes dessa grande nação que é o nosso Brasil. Ministro, o secretário executivo do Ministério, essa semana, ele voltou a reforçar a necessidade das medidas não farmacológicas na prevenção da pandemia, principalmente diante do avanço dessa variante Delta. E, recentemente, a gente viu o presidente Bolsonaro pedir um estudo sobre a desobrigação do uso de máscaras. O senhor ficou de apresentar esse estudo para basear uma decisão. Como é que está essa questão agora, essa discussão? O que a gente deve esperar a respeito desse tema? O presidente Bolsonaro sempre tem incentivado muito as pesquisas, é tanto que o Ministério da Saúde apoiou uma série de pesquisas na Covid-19 e o presidente defende muito a questão das liberdades. O presidente é fortemente contra esse instinto de querer multar as pessoas. Ele defende que as pessoas sejam conscientizadas e elas tomem essas condutas sem a necessidade de imposição. O uso de máscaras, o cuidado é individual, o benefício é de todos. O presidente me pediu que estudasse o assunto, a área técnica do Ministério está fazendo esses estudos. Naturalmente que a desnecessidade do uso de máscaras depende do cenário epidemiológico, depende do número de pessoas vacinadas. Enfim, a máscara, num primeiro momento, pode ser desobrigado o uso em ambientes abertos. Num segundo momento, essa flexibilização pode acontecer em ambientes fechados. A variante Delta é um alerta. Outros países já liberaram o uso de máscara quando avançaram na vacinação e hoje, em função da variante Delta, se reduziu de novo essa flexibilização. Então, vamos trabalhar não só para dar as respostas que o presidente da República solicita do Ministério da Saúde, mas, sobretudo, para tomar condutas que sejam condutas seguras e que possam fazer com que essa pandemia ela tenha fim e a gente volte a viver a nossa vida como era no passado. Mas então, no momento, não existe nenhuma decisão, as regras seguem como estão, a recomendação do Ministério da Saúde é continuar usando máscara. A recomendação do Ministério da Saúde tem sido essa e nós queremos conscientizar as pessoas. Nós não queremos ficar multando as pessoas. Nós não queremos criar imposições para as pessoas. Nós queremos cada um dos brasileiros aliados do Ministério da Saúde, para que consigamos vencer a pandemia. Não adianta só ficar multando uma pessoa específica. As condutas têm que ser condutas isonômicas. Não adianta ficar falando na televisão e depois fazendo o contrário nos hotéis das cidades. A gente tem que ter uma conduta baseada na isonomia, baseada na equidade e baseada no respeito aos cidadãos. Ministro, fechando aqui as perguntas que eu tenho, acho que do bloco de vacinas, a gente teve recentemente um estudo no Chile, comparando as eficácias das vacinas lá, e a gente chegou num resultado muito parecido entre duas das vacinas adotadas aqui no Brasil, a Pfizer e a Coronavac, no caso, obviamente, para internações e mortes. Recentemente, e parabenizando aqui o Ministério, a base, o SRAG, hoje a gente consegue consultar para as internações quais vacinas essas pessoas tomaram, quando tomaram, quais doses tomaram. Os resultados que a gente obtém, replicando um pouco os dados do Chile, são muito parecidos. Então, tanto Pfizer como a vacina AstraZeneca, ou inclusive a vacina Coronavac, com uma eficácia acima de 90% para internações e óbitos. Eu pergunto para o ministro, a partir do ano que vem, e eu puxo esse gancho porque o ministro comentou que a vacina da Pfizer é uma vacina que tem uma aceitação popular muito grande, mas a gente vê, por exemplo, nas últimas semanas, uma aplicação muito grande da vacina da Coronavac, especialmente aqui no estado de São Paulo, uma vez que o governo do estado comprou uma dose extra. A pergunta que fica para o ministro, está decidido, então, que a partir do ano que vem, se a gente tiver uma dose anual, por exemplo, essa dose anual vai ser da vacina da AstraZeneca, por exemplo, produzida pelo Fiocruz, então a gente já pode descartar a adoção da Coronavac a partir do ano que vem, olhando para o SUS.
E a segunda pergunta que eu faço, o ministro foi muito oportuno em comentar que temos uma série, dezenas de milhões de doses para chegar até o final do ano. Muitas delas não teremos em quem aplicar, dado aí o sucesso que tem sido o programa até agora, por assim dizer. Qual é o programa, qual é o planejamento do Ministério com essas doses? Então, temos aí 38 milhões de doses da Janssen chegando. O Ministério, qual é a validade? O Ministério pretende exportar, doar essas doses? Quais são os planos para essas doses excedentes? Então, as duas perguntas que eu faço são essas. A Coronavac encerra a parceria agora, a gente deixa de ter ela no SUS a partir do ano que vem, se precisarmos todo ano ter vacina. E a segunda, o que fazer com esse excesso de vacina, se eventualmente doar para países vizinhos, se dá para congelar? Explicar um pouco para a gente qual que é o plano do Ministério para isso. Excelente pergunta, Fernando. Naturalmente que dentro de um contexto de uma pandemia, uma emergência sanitária, a Anvisa ela flexibilizou seus critérios para conceder o registro emergencial à vacina Coronavac. A vacina Pfizer e a vacina AstraZeneca têm registros definitivos. O Ministério da Saúde submeteu à Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a avaliação desses dois imunizantes. Então, seja em função da evidência científica, que no caso da Pfizer e da AstraZeneca é sólida, seja em função dos aspectos econômicos, que é outro ponto analisado pela Conitec, essas duas vacinas foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde do Brasil, e isso representa uma economia, num tempo horizonte de 5 anos, de 150 bilhões de reais, ou seja, isso equivale quase a um orçamento, até mais do que o orçamento do Ministério da Saúde. A vacina Coronavac, apesar de ter sido útil para o nosso Programa Nacional de Imunização, ela não tem o registro definitivo da Anvisa. E também, sem o registro definitivo, ela não pode ser submetida para apreciação da Conitec, porquanto ter o registro definitivo é um dos requisitos. Então, uma vez a Coronavac obtendo o registro definitivo e uma vez nós tendo uma evidência científica concreta com a Coronavac, que ainda não há publicações em revistas de fator de impacto elevado com a experiência brasileira com a Coronavac, essa vacina pode ser considerada para o Programa Nacional de Imunização no futuro. Tanto essa quanto outras. A vacina Janssen também não tem um registro definitivo. Para ela ser incluída dentro da perspectiva do SUS, de longo prazo, é necessário ter o registro definitivo. Em relação aos excedentes de vacina, nós precisamos fazer esse reforço. Essas vacinas que supostamente estão em excedente serão utilizadas no Programa Nacional de Imunização para completar a imunização contra a Covid-19 diante de possíveis cenários que possam acontecer. Por exemplo, a vacina da Janssen é uma vacina que, se ela vier numa temperatura mais baixa, a validade dela é maior. Não é? Então, estamos atentos. Eu estou até aqui com o nosso secretário executivo, Rodrigo Cruz, aqui ao meu lado, que tem trabalhado com muita dedicação nesse tema, e nós vamos tomar sempre as melhores decisões em relação ao Programa Nacional de Imunização. Em relação à perspectiva de doação, essa é uma possibilidade. O Brasil vai ser um país forte da produção de vacina contra a Covid-19. O presidente Bolsonaro tem sido entusiasta do desenvolvimento do complexo industrial de saúde. Nós participamos da iniciativa da ACT-A como países que compram vacinas e, quem sabe, se no próximo ano nós não vamos participar de países que doam vacinas ou que fornecem vacinas para a iniciativa COVAX Facility, cumprindo assim a tradição do nosso país de ser um líder em campanhas de imunização. Vamos trabalhar fortemente nesse sentido. Ministro, eu queria lhe perguntar a respeito de um tema que vem sendo estudado já pelo mundo, mas que ainda não existe, pelo visto, uma definição mais concreta, que é sobre vacinação de crianças a partir de 3 anos de idade. Queria saber como é que o senhor tem acompanhado esses estudos, qual a sua opinião, não só como ministro, mas como médico também, integrante da comunidade científica, sobre essa possibilidade e quais as perspectivas para essa vacinação de crianças aqui no Brasil. Bom, essa é uma possibilidade. Tem estudos, a Pfizer está fazendo estudo, nós já tivemos acesso a alguns dados preliminares, as outras também estudam, a AstraZeneca, a própria Janssen. Nós temos que ter esses dados.
Os dados em relação aos adultos, eles surgiram logo, não é, em função do grande interesse e da necessidade de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Quando tivermos dados concretos em relação às crianças, nós vamos analisar da mesma forma que analisamos os outros dados, não só em relação à vacinação contra a Covid-19, mas também em relação a outros aspectos do tratamento, porque mesmo com a campanha nacional de imunização dando certo, sendo um sucesso, como já é aqui no Brasil, a Covid-19 não vai desaparecer e pessoas vão continuar adoecendo dessa doença. E nós vamos precisar de tratamentos para a Covid-19, seja um tratamento imediato, tratamento precoce, ou tratamento para aqueles pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. O ideal é que possamos aqui do Brasil ter acesso a novas tecnologias, como, por exemplo, essa tecnologia do RNA, que também pode ser usada para a produção de fármacos, não é? Também em relação à questão dos imunobiológicos, os anticorpos monoclonais. Então, há um cenário amplo que temos que trabalhar para que o Brasil possa ter autonomia e não necessite sempre de importar esses insumos. Ministro, falando um pouco agora da dinâmica recente da pandemia, então acompanhando o número de casos em queda há muito tempo, o número de mortes ainda bastante elevado, então morre hoje uma quantidade de pessoas muito parecida com o que a gente teve de pico da primeira onda, então longe de minimizar o cenário, mas um pouco em linha com a abertura da Júnia. O que o ministro vê como as próximas semanas? O que esperar em relação a mortes, em relação ao número de casos? Óbvio que o risco da Delta, pelo menos em casos, está presente, a Júnia mencionou aqui, mas o que a gente deve esperar, o que o brasileiro deve esperar da dinâmica dos hospitais, qual é a expectativa, o que apontam os modelos e as simulações do Ministério da Saúde para as próximas semanas e próximos meses? Bom, os brasileiros têm que continuar procurando as salas de imunização para tomar a vacina. Esse é o primeiro ponto. Essa questão da pressão sobre o sistema de saúde, nós estamos atentos para reforçar os insumos. Tivemos problemas com oxigênio, hoje a gente tem uma situação muito mais estruturada. A questão dos kits de intubação orotraqueal, nós estamos trabalhando fortemente para que não haja desabastecimento, ou seja, vamos cuidar desde a atenção primária até a atenção especializada à saúde para os pacientes que têm Covid e, sobretudo, aqueles que têm síndromes respiratórias agudas graves. Também nos preocupamos com as doenças prevalentes, que, de certa forma, foram negligenciadas, como é o caso das doenças cardiovasculares, 380 mil óbitos todos os anos, e, às vezes, as pessoas não se lembram disso, só fala o tempo inteiro na Covid-19, é importante falar na Covid-19, mas também temos o câncer mais de 200 mil óbitos por ano. Nós temos as sequelas dos pacientes com Covid, são sequelas respiratórias, sequelas cardiovasculares, problemas do ponto de vista da saúde mental, problema em relação à questão renal, e eu preciso ter orçamento para dar suporte a todas essas necessidades do sistema de saúde. Eu espero que continuemos nesse cenário decrescente de óbitos, ainda é um número de óbitos elevados, 800 óbitos por dia, houve dias com menos óbitos, a média móvel abaixo de 800, mas nós já tivemos mais de 3 mil óbitos. Isso se deve à doença que é grave. A Covid-19, a forma grave, é uma doença que tem elevada mortalidade, tem elevada letalidade, tem elevada mortalidade. Então, isso é uma ação que temos que ter de uma maneira global. Enfrentamento à Covid, enfrentamento às doenças prevalentes e fortalecimento do sistema de saúde. É algo que é positivo nesse cenário tão complexo, é que todos, hoje, nós temos a certeza da importância do sistema único de saúde, né? E as autoridades públicas hoje são mais sensíveis a fortalecer o sistema de saúde. Isso significa financiamento mais adequado e aprimorarmos a gestão do sistema de saúde, eficiência na gestão para termos desfechos mais adequados de saúde nesse país.
Ministro, a gente está chegando aqui já ao final do nosso painel. Eu queria fazer uma pergunta agora que não está diretamente relacionada à pandemia, que é sobre o setor de saúde suplementar. O nosso público que acompanha, que é a Expert, se importa muito com esse tema, acompanha de perto, e a gente teve esse ano um reajuste negativo dos preços dos planos de saúde e a gente está num cenário de inflação elevada. Eu queria saber a sua expectativa para os próximos tempos, para os próximos meses e anos, a respeito desse tema. Bom, o Brasil tem a saúde suplementar, que complementa o Sistema Único de Saúde. 48 milhões de brasileiros recorrem à saúde suplementar. No ano de 2020, as receitas de contraprestação superaram 240 bilhões de reais, portanto, é superior ao orçamento do Ministério da Saúde. Esse setor é regulado por uma agência, a ANS, que ela controla o reajuste dos preços dos chamados planos individuais. E esse ano, em função de uma diminuição da sinistralidade que se verificou em 2020, houve um reajuste negativo. Mas em relação aos planos empresariais, os planos coletivos, esse reajuste não é negativo, esse reajuste é, em média, 15%. Então, é só para desfazer essa questão de que o reajuste tenha sido negativo. O reajuste global, ele é positivo. O setor de saúde suplementar é um setor importante, mas nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, tínhamos aproximadamente 2.000 operadoras, hoje nós temos menos de 700 operadoras, ou seja, houve uma concentração empresarial inequívoca. Nós precisamos fomentar a concorrência no setor da saúde suplementar para ter melhor oferta para os 48 milhões de beneficiários. Nós precisamos reduzir a assimetria entre operadoras e prestadores. Nós precisamos modernizar a regulação da saúde suplementar. É claro que quem faz isso é a ANS, não é o ministro da Saúde, mas o ministro da Saúde não é só o ministro da Saúde Pública, é o ministro da Saúde do Brasil, e ele tem que participar dessas discussões de maneira ativa. Aqui eu quero citar como exemplo de uma regulação bem feita no setor, a que ocorre no sistema financeiro brasileiro. O presidente Roberto Campos Neto, sem dúvida, faz uma das melhores gestões dos últimos 20 anos do Banco Central. E por quê? Porque inovou. Criou, por exemplo, o Open Banking, criou, por exemplo, o Pix. O que trouxe isso? Isso trouxe benefício para todos os brasileiros que usam o sistema financeiro. E por que não termos uma alternativa como essa na saúde suplementar? Isso acontece na Austrália. O Open Health, o beneficiário autorizaria a operadora a ter acesso aos dados dele com outra operadora. E aí, essa operadora podia fazer uma oferta de um plano por um valor mais baixo. Nós poderíamos usar uma estratégia de uma portabilidade instantânea, uma portabilidade mais fácil. Isso traria uma concorrência maior, reforçaria ainda mais a concorrência e, com isso, um benefício para o consumidor. Também é necessário que se trabalhe em relação a uma aceleração na incorporação de tecnologias na saúde suplementar. Precisamos de uma transparência maior dos dados em relação à internação hospitalar. É necessário aprimorar a atenção primária na saúde suplementar. No SUS, nós temos 48 mil unidades básicas de saúde, e na saúde suplementar, como é a atenção primária. Então, todos esses são pontos de atenção que devem nortear a atuação não só da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem evoluído nos últimos 20 anos, mas também das prestadoras, das operadoras de plano de saúde, para que tenhamos cada vez mais sustentabilidade no setor da saúde suplementar. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. As incorporações, elas são lentas, às vezes demoram décadas na saúde suplementar, embora ultimamente tenha reduzido esse prazo. O que isso gerou? Uma lei no Congresso Nacional para colocar quimioterápicos orais em 48 horas no rol de coberturas obrigatório. A consequência disso, se minimiza a fundamental avaliação de tecnologia em saúde. Tudo porque há uma morosidade muito grande na incorporação de tecnologias. E foi por isso que nós orientamos
o excelentíssimo senhor presidente da República, que diante dessa lei, ele me chamou e perguntou: ministro, e aqui, como é que nós vamos proceder? Porque me parece um benefício, porque as pessoas têm mais acesso a tecnologias para o tratamento do câncer. Eu falei: presidente, suprime a necessária avaliação de tecnologia em saúde e vai haver um impacto muito forte nos custos para as operadoras, e isso será repassado para os beneficiários, né? Então, o que nós vamos fazer é uma medida provisória, criando um processo de incorporação de tecnologia em saúde nos moldes do que acontece no SUS, através da Conitec, e do que acontece nos países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos. E aí teremos acesso à tecnologia dentro de um ambiente de evidências científicas sólidas, não só em relação à segurança, à eficácia, à efetividade, à custo-efetividade dessas tecnologias, não só as direcionadas ao tratamento do câncer, mas também as direcionadas aos outros problemas que afetam a saúde das pessoas. Ou seja, vamos construir uma ambiência de previsibilidade no setor da saúde suplementar, dando acesso aos brasileiros ao que existe de melhor na medicina. Ministro, queria agradecer muito a sua participação com a gente hoje. Queria que na fala final o senhor fizesse para a gente uma previsão de como nós vamos estar no final do ano em relação à pandemia. Sei que essa pandemia, todos sabemos que a pandemia tem uma característica de imprevisibilidade, mas com os dados disponíveis hoje, temos a variante Delta, temos a vacinação em etapa avançada, temos essa perspectiva de início da revacinação. Como é que o senhor diria que o Brasil vai estar no final desse ano de 2021? Bom, eu não gosto de fazer previsões, viu, Júnia? Nostradamus fazia previsões, algumas davam certo, outras não. Eu tenho esperança que tenhamos um cenário epidemiológico mais controlado, que possamos ter uma retomada segura da economia do Brasil. O governo tem uma expectativa de um crescimento esse ano superior a 5%, e que nós tenhamos cada vez um sistema de saúde do Brasil mais forte. Eu vou me empenhar fortemente para isso. Essa foi a missão que eu recebi do presidente Jair Bolsonaro e eu vou procurar cumpri-la da melhor forma. Muito obrigada, ministro. Obrigada, meu colega Fernando Genta. Nós estamos terminando agora esse painel, mas tem muita programação ainda da Expert XP hoje e amanhã. Não vamos poupar esforços para acabar com a pandemia. Muito obrigada mais uma vez pela participação do ministro. Fiquem com a gente, se cuidem e todos usem máscara.